Fala galera, aqui é o Vitor Painza na área e hoje nós vamos aprender a criar partições com o CFDisk, beleza? Então, vamos estar adicionando um disco novo na nossa máquina, tá? Vamos formatar ele, vamos criar uma partição, um sistema de arquivos dentro dele, a gente poder estar utilizando ele como um HD de backup, né? Para você poder colocar uns arquivos de backup lá dentro, tá? A gente não vai criar, a gente pode sim preparar um disco para poder receber um sistema Linux, né? Mas não é nosso caso aqui, tá? Então a gente só vai criar mesmo as partições para poder estar colocando arquivos de backup, tá bom? Mas fique à vontade se você quiser fazer também partições para o seu sistema Linux, tá? Instalar um Linux dentro dele. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ir até a nossa máquina virtual, tá? Opa, aqui, e logar como root, certo, galera? E eu vou explicar para vocês também um conceito básico sobre partições. A primeira coisa que a gente tem que aprender é o comando df-h, ele mostra tudo que já está montado no meu sistema, tá? Então você vê que eu tenho ali um devmapper, né, que está montado na raiz do meu sistema, que é uma LVM, tá, galera? E nós temos também ali uma partição que é o /dev /sda1, onde está o meu /boot, tá? O /dev, né, fica o local onde ficam todos os arquivos de configuração dos dispositivos na minha máquina. E o SD significa que é um dispositivo SATA, né, ou pode ser um SCSI também. E nós temos ali o A, que significa a ordem do disco, significa o primeiro disco. Se tivesse um segundo disco, que é o que a gente vai estar colocando, seria B. Tá? E o número na frente significa qual é o número da partição, se é a primeira partição, se é a segunda partição. Tá? Então basicamente é isso. A prova da LPI cobra, tá bom, galera? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos verificar aqui dentro, vou dar um ls/dev, verificar os arquivos de configuração aqui dentro. Você vê que nós temos vários arquivos de configuração do dispositivo, né, e nosso SDA está ali, SDA1 e SDA2. Tá? Agora, sabendo disso, nós vamos agora desligar a máquina, tá? Vou dar aqui um init 0 e vamos agora abrir nosso servidor e vamos colocar um HD novinho que a gente acabou de comprar lá dentro. Tá? Então vou vir aqui em armazenamento. Vou vir aqui na minha controladora SATA, vou adicionar um disco novo, tá? Vou colocar aqui, o disco 2, já falo que já existe, vou colocar um 5 aqui, em 8 GB, não tem problema, aqui é só o nome, tá, galera? Aqui já tem um criado com este nome, tá? Então feito assim, então criamos aqui, tá? Um novo disco virtual, vou dar um OK. Beleza, feito isso, vamos ligar a máquina novamente. Então já colocamos o nosso HD lá dentro, né? Espetamos lá, fechamos o nosso servidor. E agora estamos inicializando o nosso servidor. Já apareceu o Grub ali, pelo que você viu, né? Só esperar um pouquinho que ele já carrega aí, tá bom? Vamos esperar um pouquinho, está carregando, CentOS Linux 7. Você pode estar utilizando a versão 6, não tem problema, tá? Vamos lá. Ele vai dar aqui para mim a telinha de root, a telinha do login, né? Root 1, 2, 3. É minha senha linda, padrão. E agora nós vamos verificar, tá? Dentro, vou dar um ls/dev, né? Que já tem aqui, galera, se poder ver aí embaixo do SDA2, nós temos o SDB, tá? Então ele já identificou que tem um arquivo lá, identificou que tem um dispositivo conectado no computador, SDB. Então, se eu desse aqui um df-h, verifico que não há nada aqui dentro, tá, galera? Então, ainda não é nada montado, ele não está montado. É simplesmente um disco que está sem formatação e sem sistema de arquivos dentro dele. O que a gente vai fazer agora? Vamos formatar, criar as partições e colocar dentro dele o sistema de arquivos que a gente quer, beleza? Então, para isso, né, vou dar um clique aqui, vamos utilizar um cara chamado CFDisk, tá? CFDisk. Então, CFDisk, e ele faz a mesma função do FDisk, tá? Só que ele tem uma tela mais amigável para você estar trabalhando. Então, como que eu faço? CFDisk e passo qual que é o device, que é o arquivo de configuração, /dev /sdb, tá bom? Sempre tem que, quando for referenciar um HD meu, eu sempre tenho que referenciar o caminho completo dele, que é o /dev /sdb. Então, feito isso, ele já abre aqui para mim, tá? Que o disco tem 8 GB e pouquinho, né? E agora é somente a gente está criando isso, tá bom? Criando as partições. Então, vou dar um novo aqui, tá? Vou criar uma partição primária, tá? Uma partição primária, e eu quero separar ele em duas partições. Uma de 4 GB, tá? E vai começar no início da partição, certo? Então, já criou, né? Do tipo Linux.
Se eu quisesse trocar o tipo, né, dessa partição, eu poderia estar colocando, por exemplo, né, vir um tipo aqui e escolhendo uma dessas nomenclaturas aí, tá? Você pode estar colocando, beleza? Aí você vê que tem do tipo, temos aqui do tipo swap, né? Tem FAT12, FAT16, né? Então tem vários sistemas aí, beleza? No caso nós vamos utilizar aí um padrão do padrão do próprio Linux, tá? Porque a gente vai estar colocando até porque o sistema de arquivos que a gente vai estar colocando dentro dessa partição vai ser do tipo do Linux, né? Vai ser um ext2 ou ext3, logo a gente vai ver isso daí. Então dá um enter aqui, só reforçar aqui é 83, né? Que é a nossa partição Linux do tipo Linux. Então agora nós com o botão, com a nossa seta, vamos aqui criar uma nova partição em cima do restante que sobrou, tá? Vai ser primária também e vai ser do tamanho total e vamos inicializar as duas partições. Não esqueça de inicializar elas, tá bom? Feito isso, somente gravar, tá? E dar um sim aqui e beleza, já está preparado aí para receber o sistema de arquivos, o nosso sistema de arquivos. Nós vamos sair aqui, certo? Então, praticamente ele já está formatado, né? As nossas partições já tem as tabelas de partições. Se nós viermos aqui e desse um comando chamado o lsblk, né? Verificamos que nós já temos dentro do disco SDB duas partições, tá bom? Olha lá, o SDB1 e SDB2, certo? Só que no momento, né, ele não está ainda montado, né, e nenhum sistema de arquivos tem dentro dele, né? Você vê que não tem nada na frente ali do part, né? Se não tem um sistema de ele não está montado em nenhum local. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar o sistema de arquivos dentro dessa partição. E como que eu faço isso? Com o comando mkfs, certo? Vou dar um ponto aqui e vou dar um tab, tá, galera? O tab ele mostra todas as opções que você pode estar colocando dentro dessa partição, né? Então, eu vou colocar uma ext2, né? E depois eu vou colocar o ext4, beleza? Então, como que eu faço? Vou escrever aqui ext2, beleza? Espaço e vou informar qual vai ser a partição que vai receber esse sistema de arquivos. Então, é /dev /sdb na primeira partição, sdb1. Vou dar um enter e ele já fez todo aquele esqueminha lá de os nodos, os blocos, né? Então já está praticamente pronto essa partição para a gente estar montando ela e colocando informação dentro, backupear os arquivos lá dentro. Agora nós também vamos estar colocando na SDB2, que é a minha segunda partição, sistema de arquivos ext4, tá? Que possui journaling, né? Que ele através de logs ele consegue recuperar, né, fazer uma recuperação do nosso HD. Então ele tem várias opções legais aí, né, esse novo sistema aí de arquivos, tá? Então nós vamos colocar aqui o SDB2 e vamos dar um enter, né? Então já está criando os blocos lá nas trilhas, né? Então nós temos aí já tudo certinho, né? Já está preparada a minha partição. Então se eu desse um comando df-ak aqui novamente, você vê que ele não está aqui ainda nessa lista, tá? Porque não foi montado, certo? Então, eu tenho um comando aqui, vamos ver se vai dar certo esse comando. É um mount, tá? É um mount. E nós vamos montar agora esse nosso dispositivo, né? Então vamos montar ele. Mas antes de nós montarmos, né, esse HD, nós vamos criar uma pasta na qual vai ser montado. Então, se eu der um ls aqui, né, eu estou dentro dessa pasta, eu vou dar um pwd, vou ver onde que eu estou dentro da pasta root. Então, eu vou criar duas pastas aqui. Vou criar uma pasta chamada mkdir, né, uma pasta chamada part1, certo, que é a minha partição 1. E vou também criar uma pasta chamada part2, tá, que é para a minha partição 2, beleza? Então, feito isso, eu já tenho aqui duas pastas, no qual eu vou montar os minhas partições dentro dessas pastas. Então, para mim montar a partição, eu vou dar um mount, certo? E vou passar qual que é a partição, né? Que é a /dev /sdb1, certo? Eu quero que essa partição, e agora eu informo em que pasta vai ser montada, que vai ser dentro da pasta /root /part1, beleza? Então, feito isso, já foi montado lá dentro. Se eu der o comando df-h, certo? Eu já tenho lá
já tenho a minha partição lá, assim, a última linha, essa partição já está montada dentro da pasta /root/parte 1. Então, eu já posso estar colocando arquivos lá dentro, tá backupando meus arquivos lá dentro desse meu HD e já está funcionando, tá bom? Você vê que o uso dele está 1%, né? Você vê, ele simplesmente tornou uma unidade aí, né? Utilizável no nosso sistema. E agora eu também vou montar a minha outra partição, né? Que é a minha SDB2, tá? Dentro de parte 2. Vou dar um Enter, tá? Se eu vou dar um DF-H, nós temos aí as duas partições montadas, beleza? Então tá montadinha, bonitinha lá. Então, galera, é isso daí, tá? Você vê que a gente formatou um HD, criou um sistema de arquivos dentro dele, e agora esse HD já pode servir para você estar colocando seus backups lá dentro, tá? Então, super tranquilo. Nós temos aqui um comando legal que mostra informações sobre as partições, que é o comando mount, tá? O próprio mount, além de montar, ele mostra algumas informações. Se eu dar um mount "-l" e vou dar um pipe grep, né? Eu quero que mostre tudo com SDB, tá? Então ele vai mostrar ali as informações. Você vê que eu tenho uma partição, ele mostra, né, qual é a partição e o tipo, né, de arquivo. Você vê que o meu tipo é um ext2, tá? Ele está com leitura escrita, certo? Ele tem aí também outras informações que relatos type, sect label, tá? Então você vê aí que esse comando você consegue visualizar detalhadamente algumas informações das suas partições, beleza? Então você vê que é ext2, né? E agora passou para ext4. Agora você vê que eu precisei montar na mão, né? Você percebeu que eu montei, eu dei o comando mount, né? Um comando mount, e aí eu passei qual que é o dispositivo e em qual passo ele ia carregar isso. Agora, se eu não quisesse, certo, que esse sistema de arquivos fosse montado manualmente, imagine que você colocou o HD lá dentro do seu computador e toda vez que você reiniciar ele, você vai ter que fazer todo esse procedimento. Para isso, nós temos um arquivo que a gente configura para estar colocando essas informações, para toda vez que o sistema iniciar, ele já monte para a gente esse dispositivo. E a gente vai aprender isso agora, tá bom? Como fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? É um arquivo chamado, vou dar um aqui no VI, né? É um arquivo chamado /etc/fstab, tá? Muito cobrado em LPI. Então, feito isso, nós temos aqui, né, que nós já possuímos aqui aquelas partições já que, como inicia o nosso sistema, ele já vem, né? Que é o root aqui, né? E o /boot, tá? Que são os meus dois sistemas de arquivos lá, tá? E nós temos aqui também a swap. Porque o próprio Linux já monta essa estrutura para mim. Porque sem essa estrutura aqui, não tem como, quando o Linux iniciasse, ele não saberia o que montar, o essencial, tá? Então isso aqui é o essencial para o meu sistema funcionar. É por isso que ele está aqui, tá bom? Ele já está, não foi eu que montei isso aqui, então foi o próprio Linux. Só que a gente pode estar colocando aqui os parâmetros também. E isso cobra-se na LPI, tá? Como que eu devo estar colocando esses parâmetros aqui? Para isso, galera, nós podemos colocar aqui o UID, né, do nosso dispositivo, ou simplesmente nós podemos colocar o caminho, tá? Então eu quero inicializar a minha primeira partição, que é o /dev/sdb1, tá? Vou colocar assim. O segundo atributo, tá, galera, é onde ele está montado, onde ele vai ser montado. Ele vai ser montado na pasta /root, certo? /part1, certo? Ele vai ser montado aí, beleza? A terceira é o sistema de arquivos. Qual que é o sistema de arquivos que vai ser utilizado, tá? Vai ser o ext, né? Na verdade, nós colocamos já como ext2, beleza? Agora, a quarta, né? O quarto campo é o campo das opções, que é o campo mais importante, tá? Esse campo, né? A gente pode estar colocando, por exemplo, né? Que todos os usuários podem ter acesso, né, ter acesso a este dispositivo, colocando o parâmetro users, tá? Users. Nós temos aqui também, botando vírgula, podemos colocar outras opções também, né? Como, por exemplo, se ele vai ser leitura escrita, né? E por aí vai. Então, neste caso, eu vou colocar aqui também uma opção que vai ser que todos os usuários podem ter acesso, né? E podem montar esse dispositivo, e vou também estar colocando que esse dispositivo vai ser montado automaticamente, tá? Então, quando iniciar, não vou precisar dar nenhum comando para ele ser montado,
Então, exatamente, ele já vai montar automático para mim, beleza? Então, basicamente isso. Depois, nós temos os outros dois parâmetros, que é o parâmetro de dump, né? E o parâmetro de, esqueci o nome, acho que é CFSK, tá? Que são comandos, né, de reparação do meu sistema, tá? Se ele vai aceitar ou não, né? É aquele comando para você reparar o disco. Então, é o dump, né? É o dump FS e o FSK, né? Que é o comando de reparação do meu HD ali, tá? Vai ter uma aula específica sobre isso, tá? É um assunto meio complexo. Então, você vê que eu coloquei o 00, né? Justamente que são os valores padrão, né? Que para ele não pegar, tá? Para ele não poder pegar esse sistema, tá bom? Então, nós temos aí. Agora, galera, nós vamos, feito isso, né? O que a gente vai fazer? Vamos agora testar isso aí para ver se não vai dar nenhum tipo de problema, porque às vezes pode ter algum erro de sintaxe aqui, tá? Então eu vou sair aqui, vou dar um WQ, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é desmontar o meu disco, tá? Eu vou desmontar o meu disco e montar ele, tá? Para poder ver se ele vai usando essas mesmas configurações que você tem aqui. Então, se eu colocar aqui o comando mount, certo? Eu vou desmontar, vou dar o comando mount e vou passar qual é o device que eu quero desmontar. É o /dev/sdb1, tá? É o sdb1 que eu quero desmontar. Então, basicamente, se eu dar um df-h aqui, você verifica que já não tem mais o sdb1, porque eu desmontei ele. Agora, quando eu dou o comando mount, certo? Mount-A, ele monta tudo que tem, ele lê todo aquele arquivo fstab, certo? E vai montar para mim tudo que não está montado lá. Então, aquela linha que eu coloquei, certo? Lá, com esse comando, se ela estiver certo, ela vai montar automaticamente para mim essa partição, tá? Vou dar um Enter aqui, você vê que não deu nenhum problema. Se eu desse um df-h, você vê que a minha /dev/sdb1 está lá já bonitinha. Então você percebe que aquela linha que eu coloquei, ela está certa, ela não deu nenhum tipo de erro. E foi montado para mim automaticamente quando eu dei o mount-A. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um mount, certo? Mount, /dev/sdb1, né? E vou dar um mount também, o sdb2. Se eu dar um df-h aqui, eu já tenho aqui que não tenho mais o meu disco montado, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente, né, reiniciar o meu servidor, certo? Para vocês vão perceber que aquele arquivo que eu modifiquei, que é o fstab, só tem a partição sdb1 lá. Então, quando eu reiniciar o meu servidor, você vai ver que somente ela, quando eu dar o df-h, vai estar já montada automaticamente, tá? Sem nenhuma interação de a pessoa tem que ir lá e digitar mount, né, e o dispositivo. Então, para isso que nós editamos o arquivo fstab, para a gente não poder ficar montando toda vez que reiniciar o servidor aquele dispositivo. Vou dar aqui um int 6, né, ele vai reiniciar para a gente, tá? Só vamos aguardar um pouquinho. Já o grub já apareceu, né, tá rápido. Tá andando um pouquinho, CentOS 27. Então, já apareceu aqui login, root, password 123, tá? Então, feito isso, né? Vamos aqui dar um comando df-h. Você verifica que eu já tenho ali a minha SDB1, tá? A SDB1 já foi montada automaticamente, sem eu precisar fazer absolutamente nada, tá? Então, o arquivo fstab está ali bonitinho pra gente. Tá bom, galera? Então, tem muitas opções também. Tem a opção mask, né? Para você para dar permissão para qualquer tipo de usuário fazer alterações dentro dos arquivos, né? Mas isso aí, o vídeo vai ficar muito longo sobre mostrar todas essas opções, tá? Aquela opção lá do fstab, né? A gente somente colocou que todos os usuários podem ter acesso, né? Todos os usuários podem até mesmo desmontar, né? Aquela partição, né? E nós temos aqui também nós temos aqui que ele também monta automaticamente quando você inicia o nosso servidor. Mas tem várias outras opções também, tá? Como se ele vai ser somente leitura escrita, mas isso aí, o vídeo ficaria muito grande se a gente fosse colocar todas as opções. Então, somente deu uma ideia básica do que seria você colocar o HD dentro do seu servidor, né? Montar ele dentro de uma pasta e você poder ficar backupando os seus arquivos.
tá? E lembrando, mais uma coisa bem interessante, é que a pasta que eu montei o meu arquivo, montei o meu HD, né, ela não pode ser utilizada, né, para outra coisa. Se eu desmontasse, né, essa partição e colocasse arquivos dentro dessa pasta parte 1, quando eu montasse essa partição dentro dessa pasta, todos os arquivos que estão lá dentro eles ficam inacessíveis até eu voltar a desmontar a partição. Então, basicamente, quando você for fazer uma montagem, sempre crie uma pasta nova no qual que você já não utiliza. Não utilize uma pasta que já exista, porque essa pasta vai ficar inacessível até você desmontar a partição. É basicamente isso, tá bom? Então, é isso, galera. Muito obrigado por estar acompanhando nossos vídeos aí, tá? Curtam aí o nosso vídeo, inscrevam-se no canal, beleza? Então, até mais. Falou!